Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro, do ciclo de palestras da Residência em TIC Software de Serra Tech. Hoje a gente está aqui com o Rafael Fernandes. O Rafael é analista de inovação na Softex Nacional. Ele é líder do programa Distrito Digital, que é uma política pública voltada para o desenvolvimento da inovação de empresas tradicionais no Distrito Federal. No ano passado, ele integrou a equipe do programa Conecta Startup Brasil. Ele possui MBA em Transformação Digital e Futuro dos Negócios pela PUC do Rio Grande do Sul. Hoje o Rafael está aqui com a gente para falar sobre os princípios da inovação, como empresas e profissionais inovadores estão se destacando na nova economia. Seja bem-vindo, Rafael. O Rafael, então, faz parte da Softex, que é um parceiro do Serra Tech, e é um prazer a gente ter você aqui com a gente. Olá, Silvana. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui nessa manhã de sábado para a gente bater um papo sobre inovação, sobre principalmente os princípios da inovação, desmistificar alguns modismos, alguns conceitos que as pessoas interpretam de forma equivocada e mostrar esse mundo à parte que é a inovação, para, quem sabe, vocês se interessem cada vez mais por esse mundo e mergulhem de cabeça nesse mundo tão fascinante que é da inovação. Vou compartilhar minha tela para a gente começar a nossa conversa. Bem, pessoal, antes de começarmos, de fato, com o conteúdo, queria deixar claro que o que nós teremos agora é um bate-papo. Então, não quero apenas dar o conteúdo para vocês aqui, eu quero muito ouvi-los, como a inovação pode fazer parte do contexto de vocês, dúvidas que vocês tenham em relação ao conteúdo que eu vou trazer. Então, fiquem à vontade para desmutar o microfone, fazer perguntas, fazer comentários, tá? Vamos fazer esse momento muito interativo, para a gente realmente trocar ideias sobre inovação e sobre todos os assuntos que nós vamos abordar aqui, tá bom? Fiquem à vontade, vamos ter um papo leve e descontraído para a gente realmente trocar informações e trocar conhecimento aqui nessa manhã de sábado. Como a Silvana comentou, eu sou o Rafael Fernandes, eu sou da Softex Nacional. A Softex é uma OCIP que atua com políticas públicas há 25 anos aqui no Brasil. Então, a gente executa políticas públicas do Ministério de Ciência e Tecnologia, dos governos estaduais e municipais também. E um deles é o Distrito Digital, que eu sou o coordenador do programa, que roda aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal, que tem como objetivo trazer inovação para as empresas tradicionais, trazer inovação para empresas que ainda não inovam e trabalhar com intraempreendedorismo nessas empresas. Eu vi que vocês tiveram esse conteúdo semanas atrás, sobre intraempreendedorismo. É um dos pilares da inovação que eu vou abordar aqui. Então, o Distrito Digital trabalha nessa frente aqui no Distrito Federal. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria trazer esse ponto, de que a inovação se tornou a palavra da moda hoje em dia. Só se fala em inovação. Todas as empresas querem ser inovadoras, todas as empresas querem se vender como seus produtos são inovadores, eu preciso de profissionais inovadores no meu time. Só se fala em inovação hoje em dia. Mas quando uma palavra entra na moda, acaba gerando muito ruído e a palavra acaba sendo deturpada e o uso dela acaba sendo corrompido muitas vezes. Então, o que eu queria trazer para vocês é um pouco do que não é inovação e do que é realmente inovação, e trazendo os conceitos básicos e os princípios básicos dessa palavra tão importante. Então, para a gente começar, eu queria compartilhar um link com vocês para que a gente faça uma pequena dinâmica. Vou colocar aqui na tela o link, aqui no chat o link, para a gente brincar um pouco. Só um momento. Por favor, entrem nesse link que eu coloquei no chat. Caso vocês não consigam acessar, vocês me avisam. E coloquem
aí, numa frase curta, o que é inovação para você? Pensem numa frase curta, num conceito resumido do que é inovação. Do que vocês acreditam que é inovação? Estou vendo aqui as respostas. Deixa eu compartilhar minha tela com as respostas. Soluções novas, quebrar padrões, pensar fora da caixa, melhorar o Rafael, eu processo. queria colocar mais 2 palavras na minha resposta. Fique à vontade, Larissa. Eu respondi que seria melhorar um processo que já existe, né? Reformular um processo que já existe para estimular e para melhorar o uso daquele processo. Mas não dá, são só 25 caracteres, não deu. Acredito que a Silvana também queria colocar uma frase maior. Tá ótimo. Tem que exercitar o poder de síntese, né, Rafael? Sim, exatamente. É importante. Legal. Criar novas coisas, resolver problemas, fazer diferente. Vejo o pessoal colocando muito pensar fora da caixa, essa frase, essa expressão, né, ficou muito conhecida, pensar fora da caixa. Fazer algo nunca feito, quebrar padrões. Esse de pensar fora da caixa, agora eu me lembrei de uma palestra que eu ouvi do professor Clóvis de Barros, que é filósofo, e daí ele disse que foi abordado por alguém que pediu para ele fazer um trabalho sobre como pensar fora da caixa. Tipo, eles queriam estruturar uma coisa de como fazer uma coisa que é desestruturada. Verdade, verdade. É um paradoxo, né? Isso. Caixa aqui para você pensar fora da caixa, é verdade. Mudar antigos costumes. Tipo, aqui está a sua caixa para você pensar fora da caixa. Exatamente, exatamente. Algo novo, melhorar o processo, uma ideia fora do comum. Muito legal, muito legal. É importante essa percepção de vocês, que a gente vai partir daqui para poder desenvolver nosso papo. Fazer algo nunca feito, ressignificar um valor. Rodrigo comentou aqui, inovação é criar algo diferenciado com proposta de rendimentos futuros. Rodrigo também ficou sentindo falta de mais caracteres. Muito bom, pessoal, muito bom. A gente consegue identificar aqui palavras que vocês utilizaram, né? Resolver problemas, transformação, foi muito utilizado aqui. Sair do óbvio, fazer diferente, quebrar padrões, mudar estigmas para avançar, modificar antigos costumes. Tudo que vocês comentaram faz parte do que é inovação realmente, faz parte. O que eu vou trazer para vocês é o centro, o cerne da inovação. É aquilo que, sem isso, não existe inovação. O que vocês trouxeram são expressões, são frases que compõem esse universo, realmente. O que eu vou trazer para vocês é o centro, o cerne desse conceito. Deixa eu compartilhar agora, voltar para a minha apresentação. Vamos lá. O que não é inovação? Vocês trouxeram, né, o conceito de vocês, e vocês foram muito assertivos nas frases, mas eu queria trazer agora o que não é inovação propriamente. Muito se fala que criatividade é inovação. Criatividade não é inovação. Tecnologia não é inovação. E eu vou mostrar o porquê. Invenções não são inovação. Então, são 3 frases que são 3 palavras que as pessoas associam diretamente. Inovação é criatividade. Inovação é tecnologia. Inovação são invenções. Criatividade, ela só é inovação quando ela resolve problemas reais. A criatividade por si só, ela é só um processo criativo.
quando essa criatividade ela se transforma em resolução de problemas reais, ela se transforma em inovação. Então, não caiam na armadilha de achar que apenas eu ser criativo, eu estou sendo inovador. A inovação ela precisa ter uma aplicabilidade real. Ela precisa ser útil para alguém, um grupo de pessoas ou uma empresa. A tecnologia, ela por si só, ela não é inovação. Ela é uma ferramenta para se desenvolver inovação. Então, percebam a diferença. A tecnologia não é o fim, ela é um meio. Por meio da tecnologia, eu realizo inovação. Mas ela não é o único meio de se inovar. Então, além da tecnologia, existem outros meios de se fazer inovação. A tecnologia é uma dessas ferramentas. Então, saiba diferenciar o que é uma ferramenta de inovação do que é a inovação propriamente. E uma invenção, para ela ser inovação, ela precisa ter um mercado consumidor para se tornar inovação. Não adianta eu criar aqui um carro completamente diferente do que já existe, mas ele não ser utilizável por ninguém. Não fazer sentido para ninguém utilizar aquele carro. Ele é só uma invenção. Ele não é uma inovação. Não adianta eu criar um novo telefone celular, que ele tem muitas funcionalidades, que ele é fantástico na minha cabeça, mas ele não fazer sentido para ninguém. As pessoas não verem sentido em usar aquilo, porque é muito pesado, porque é muito grande, porque é muito lento, porque é muito caro. Então, vejam que tem muitos fatores que fazem parte de um produto, de uma invenção, para que ela seja uma inovação. Tá? E é isso que eu queria trazer hoje para vocês. Dentro dos princípios da inovação, nós vamos abordar hoje conceito-chave sobre inovação, inovação em diferentes contextos, metodologias e ferramentas para se inovar e como empresas e profissionais estão se destacando pela inovação. Tá? Nós vamos abordar esses 4 tópicos principais no nosso papo de hoje. Tá bom? Já tendo em mente aquela desmistificação de que inovação não é criatividade, não é tecnologia e não são invenções. Vamos para conceito-chave agora sobre o que é inovação. Tá? E fique à vontade para trazer esses conceitos para o dia a dia de vocês, tá? Para que vocês tirem suas dúvidas em relação ao que vocês já têm na cabeça, aos conceitos pré-concebidos que vocês têm em mente. Inovação, pessoal, é o que move o mundo. Nós só estamos aqui falando pelo Zoom, utilizando computadores, porque existe inovação. Porque alguém pensou em soluções que são aplicáveis a nós, usuários, e isso foi viável para que a gente estivesse utilizando isso agora. Nós só nos deslocamos de um ponto para outro, de carro, ou de metrô, ou de Uber, né? Carro via Uber, ou carro próprio, porque existem modelos de negócios inovadores que possibilitaram isso. A medicina só avançou porque pessoas pensaram em soluções práticas, viáveis, para resolver causas de doenças e as pessoas não morrerem tão cedo. Então, o mundo, ele é movido pela inovação. As pessoas pensam diferente, criam soluções e aquilo é viável para alguém e para um grupo de pessoas. Então, vejam a importância do tema. Inovação simplesmente move o mundo. Sem inovação, nós estaríamos agora em cavernas pintando nas paredes. A inovação, ela move o mundo de 2 formas, principalmente. Ela cria essa evolução da sociedade por meio da criação de novas empresas, de novos negócios. Isso move a sociedade. Pensem como era a vida há 40 anos atrás. A sociedade era outra. Porque os produtos, as empresas, a tecnologia que era utilizada para se resolver problemas era totalmente diferente. Então, a inovação evoluiu a sociedade. E a destruição criativa. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. A destruição criativa é um termo criado pelo Joseph Schumpeter, que é um economista, essa teoria que diz que para que as coisas evoluam, precisa haver destruição criativa. Uma empresa precisa criar algo novo, e as empresas que não fazem o novo são destruídas, ficam pelo caminho. Então, no século XX, em 1900, quando nós tivemos ali, na segunda Revolução Industrial, com as máquinas elétricas, tudo que era antigo, que era vapor, ficou pelo caminho. Depois, na terceira Revolução Industrial, quando tivemos os computadores, tudo que não tinha computação, tudo que não era digitalizado, ficou pelo caminho. Agora, nós estamos na quarta Revolução Industrial, onde
empresas e profissionais que não tragam inovação, que não pensem diferente, como nos termos que eu vou trazer aqui, como startup, empresas que coloquem inovação na sua estratégia, vão ficar pelo caminho. Então, essa é a destruição criativa. Uma empresa, surge uma empresa nova, com um produto novo, para destruir o que já existia. E é assim que o mundo evolui. Tá bom? Os comentários de vocês. Questão de uma novidade, legal. E o que está no centro de tudo da inovação? O que é o centro do centro do centro? É o usuário, é o cliente. Sem o usuário, sem o cliente, não existe inovação. Porque é ele que paga a conta no final. É ele que usa aquilo. É ele que viabiliza que aquilo é sustentável. De novo, se eu criar algo que não tiver usuários e clientes que fazem sentido para a vida deles, eu não tenho inovação. Eu tenho qualquer coisa, menos inovação. Então, pensem como profissionais que podem ser inovadores, coloquem sempre o usuário, o cliente de vocês, no centro de tudo. É ele que vai viabilizar aquilo. Se aquilo não fizer sentido para uma pessoa, não faz sentido. Então, essa é a inovação. E aí, o que esse usuário, cliente tem, no final das contas? Ele tem desejos, necessidades, ele quer resolver problemas de sua vida e ele quer melhorar a sua vida. Então, vocês como profissionais de tecnologia que estão criando códigos, que estão criando sistemas, que estão criando aplicativos, que estão criando ferramentas tecnológicas, essas ferramentas, esses aplicativos precisam solucionar problemas de alguém, ou de alguma empresa, ou de um grupo de pessoas, necessidades dessas pessoas, melhorar a vida delas no final das contas. As pessoas querem que a sua vida fique melhor, fique mais prática, mais rápida, que eu consiga resolver meus problemas de forma mais ágil, que eu consiga pagar um boleto, que eu consiga conversar com uma pessoa que está distante, que eu consiga pagar mais barato e ter um sistema para a minha empresa. É isso que eu quero no final das contas. Eu não quero somente a ferramenta tecnológica em si. Eu quero resolver o problema da minha vida. Então, é por isso que o usuário e o cliente está no centro de tudo. Rafael, rapidamente, tem um quadradinho azul aí na sua tela de abrir PDFs fechados novamente. Ele está, às vezes, ficando na frente de parte do seu conteúdo. Obrigado. Pronto, fechei. Obrigado por quem avisou. Outro conceito-chave. Inovação, pessoal, é sobre negócios, é sobre estratégia. Então, como eu falei, a inovação é que move as empresas e quando se pensa que inovação é criatividade, tecnologia e invenções, não é. Inovação é sobre negócios, é sobre estratégia. Para se criar novos produtos, novos processos, novos modelos de negócio, alinhados a uma estratégia de uma empresa e onde a liderança tem papel fundamental. Tá? Então, quando vocês ouvirem a palavra inovação, pensem em negócios, em empresas, em business, tá bom? Associe a inovação a novos processos, novos modelos de negócio, alinhados a uma estratégia, onde a liderança tem um papel fundamental. Inovação, pessoal, é sobre método, ciência, técnica. A inovação, ela não é aquela epifania onde uma luz acende e pronto, eu criei o iPhone. Não é assim que acontece na vida real. Inovação é preciso ter método, passo a passo. É preciso teste, validação, melhoria, processos contínuos de aprimoramento. Então, eu preciso ter um passo a passo para eu inovar. Eu preciso ter um procedimento. Lá na frente, eu vou mostrar quais são os principais métodos que se usam para se criar inovação. Eu preciso de investimento para poder inovar. Eu não vou ter uma empresa inovadora do dia para a noite. Eu não vou ser um profissional inovador do dia para a noite. Eu preciso investir tempo, dinheiro, energia. Eu preciso de gestão para poder inovar. Eu preciso ter teste, observação e melhoria. Sem isso, eu não consigo ter inovação. Sem isso, eu fico dependente de apenas que as pessoas tenham ideias. E não é assim que funciona. Inovação tem método, tá? É muito mais um cientista do que uma pessoa criativa, tá? Pensem, né, nesses conceitos quando pensarem em inovação. Inovação, pessoal, é sobre pessoas, principalmente. Então, quando pensar em inovação, pensem que inovação é sobre pessoas. Sem as pessoas, não existe inovação. Por quê? Porque as pessoas precisam ter objetivos em comum nas empresas para poder inovar.
Se você trabalha numa empresa e a empresa quer impor que você seja inovador, se você e aquelas pessoas daquela empresa não acharem que faz sentido para vocês ser inovador, não vai andar. Vocês não vão ter motivação para poder criar esses novos produtos. A inovação tem a ver com lidar com o ego. Porque quando você muda algo, você está destruindo o antigo, a destruição criativa que nós falamos. Quando você destrói o antigo, as pessoas ficam pelo caminho. E as pessoas não querem mudar por conta do ego. Lidar com o medo da mudança. Inovação tem a ver com quebrar o status quo. Vocês falaram ali na nuvem de palavras, quebrar paradigmas, mudar o que já existia. Então, a inovação tem a ver com lidar com o medo da mudança. Inovação é sobre pessoas porque a gente precisa lidar com as emoções das pessoas envolvidas. O medo, o anseio, o ego, né, o medo de você perder uma posição por conta da mudança que aquela inovação traz. Os clientes são pessoas. Eles têm desejos, motivações, querem melhorar suas vidas. E os profissionais são pessoas. Eles também têm objetivos, eles precisam ser envolvidos nesse processo. Então, a inovação é principalmente sobre pessoas. Claro até aqui, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara para vocês? Algo ficou confuso? Fique à vontade para compartilhar, tá bom? Eu estava lendo ali, né, as características e a gente fica pensando, né, que se as coisas são do jeito que são, alguém na empresa definiu daquele jeito, num momento, então se tu vai mudar, a pessoa às vezes fica meio chateada, né, eu fiz assim, fiz meu melhor, agora estão reclamando. Então, tem toda essa criação aí de uma cultura organizacional. E eu me lembro de um livro que eu li, que é muito bom, recomendo muito, que é do Peter Senge, A Quinta Disciplina. Legal. Eu acho que o subtítulo é Organizações que Aprendem. Legal. E uma das bases para a organização aprender como um todo, né, é a questão da confiança, né, que tem muito isso de estar disposto a errar e aceitar o erro dos outros, e reduzir aí o nível do ego. Exatamente. Perceba que o que você falou, Silvana, não tem nada a ver com tecnologia. Nada a ver. É sobre pessoas. Então, agora eu quero trazer, pessoal, inovação em diferentes contextos. Existem vários contextos que estão relacionados à inovação. E eu vou trazer para vocês detalhadamente cada um deles. Primeiro contexto, startups. Já ouviram falar desse termo, certamente, né? Startups também é a palavra da moda, só se fala em startups. As pessoas, muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é, não sabe como faz, não sabe realmente como funciona no dia a dia. Queria trazer para vocês o conceito básico do que é startup e as aplicações disso. Startups, pessoal, de uma forma genérica, é um grupo de pessoas envolvidas em torno de um projeto com extrema incerteza e com potencial de escala. Então, esse é o resumo, esse é o conceito básico de uma startup. Um grupo de pessoas envolvidas em torno de um projeto com extrema incerteza envolvida e com potencial de escala. Então, vamos entrar um pouco nesse conceito aqui. Vamos mergulhar um pouco nesse conceito. Grupo de pessoas. Grupo de pessoas não podem ser aleatórias, assim. Peguei 5 pessoas ali e vamos criar uma startup. Não. São pessoas com perfis complementares. Uma pessoa de negócios, uma pessoa mais tech, né, um desenvolvedor, alguém para fazer o papel de responsável pela tecnologia, alguém de vendas, alguém de marketing, criando esse grupo diverso, multidisciplinar, que vai levar essa startup para frente. Sem esse grupo diverso, a startup fica capenga. Eu tenho muitas vendas, mas eu não tenho produtos, tecnologia, eu não tenho ninguém para tocar o negócio, eu tenho muita tecnologia, mas não consigo vender, não consigo ter marketing, então eu preciso ter esse equilíbrio nos perfis das pessoas. Extrema incerteza. O que é extrema incerteza? É um modelo de negócio inovador. São tecnologias inovadoras sendo validadas pelo mercado. Então, eu não sei se aquele modelo de negócio vai dar certo. Então, é uma extrema incerteza. Se aquilo não der certo, a startup não vai para frente, não se viabiliza. As tecnologias, eu estou utilizando IoT, inteligência artificial, machine learning, estou usando realidade aumentada. Será que aquela tecnologia para aquele grupo de pessoas vai dar certo? Eu não sei. Então, será que se eu colocar um óculos de realidade virtual para um grupo de idosos utilizar num determinado contexto, aquilo vai dar certo? Eu não sei. Então, é um conceito, é
é um ambiente de extrema incerteza, que vai ser validado pelo mercado. E potencial de escala, porque uma vez que eu coloco tecnologia na minha startup, eu consigo ter um efeito de rede e crescer muito rápido. Então, eu tenho 5 usuários hoje, amanhã eu tenho 50, mês que vem eu tenho 100, no final do ano eu tenho 5.000. Crescimento exponencial. A tecnologia me possibilita isso. Então, eu tenho um rápido crescimento, por isso eu sou uma startup, eu tenho potencial de escala. Eu ainda não escalei, mas eu tenho potencial de escalar, porque a tecnologia me permite isso. Ficou claro o conceito de startup? Eu acho que startup geralmente não é dependente das pessoas, assim, né? Porque para escalar desse jeito exponencial, geralmente é uma coisa mais automatizada, né? Mas ela é dependente em outros fatores, né, Silvana? Ela é dependente nesses contextos aqui. Para você tocar o Sim, negócio, sim. você precisa das... Não, eu digo na questão de escalabilidade, assim, tipo, para tu aumentar a startup no dobro, tu não pode precisar mudar o teu pessoal no dobro também, né? Senão não é sustentável. Exatamente. Exatamente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de startups para vocês. Uber, quinto andar, muitas delas creio que vocês conheçam e já utilizam no dia a dia, já mudou a vida de vocês. 99, iFood, Log, Nubank, Spotify, são startups. Elas começaram pequenininhas ali nos países delas, Nubank é brasileiro, por exemplo, 99 também. Começaram ali pequenininhas, testando uma ideia, testando um modelo, cresceram e hoje valem bilhões de reais, bilhões de dólares. Inovação em outro... Rafael, eu tenho uma pergunta. A Larissa. Stone também começou como startup? Sim, sim. A Stone também. A Stone é do Rio de Janeiro, inclusive, né? Isso. A Stone, ela tem um modelo que é de maquininhas, né? Que, embora tenha esse contexto físico, mas ela é uma startup, sim. Ela começou como meio de pagamento online, né? Para e-commerce. Depois ela expandiu para maquininhas. Então, é uma startup, sim. Hoje é um grande exemplo de empresa que vale bilhões também. Obrigada. Inovação em diferentes contextos. Outro contexto, pessoal, inovação em empresas tradicionais. Nós falamos de startups, agora quero trazer a inovação em empresas tradicionais, empresas normais, do dia a dia, comércio, serviços, indústria. Como é que acontece a inovação nessas empresas? Para eu ter inovação nas empresas tradicionais, eu preciso ter gestão e governança. Vou falar disso daqui a pouco. Eu preciso ter o intraempreendedorismo, que foi uma palestra que vocês tiveram aí semanas atrás. Eu preciso ter inovação aberta. E também nós temos o P&D, né? O tradicional P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Vamos entrar em cada um desses termos. O que é a gestão e governança da inovação? Pense numa empresa com 500 funcionários. Né? Como essa empresa vai fazer a gestão e governança da inovação dela? Ela primeiro precisa ter uma estratégia. Ela precisa saber para onde ela quer ir. Ela precisa saber o porquê que ela quer inovar em tal segmento. A inovação precisa fazer sentido no aspecto de negócio para ela. Eu quero inovar com isso porque meu consumidor está indo para esse caminho. Eu quero inovar porque o meu mercado tem esse concorrente, esse concorrente, esse concorrente, e eles já estão inovando nesse sentido e eu preciso inovar no outro sentido. Estratégia. Definição de objetivos. Eu preciso saber em quanto tempo eu quero ter tal resultado. Eu preciso acompanhar isso. E acompanhar esses resultados periodicamente. Inovação, de novo, é método, procedimento, processo. Não é algo solto, onde eu tenho uma ideia, no outro dia já é inovação. Não. Eu preciso ter objetivo, acompanhar aquilo e ter processos para poder executar aquilo. Intraempreendedorismo. Vocês tiveram a palestra sobre isso? Creio que esteja fresco aí na cabeça de vocês o que é o intraempreendedor. Ele é aquele talento que está empoderado. Ele tem poder para poder criar algo novo dentro da empresa. Metodologia para desenvolvimento de startups. São startups internas que eu crio na minha empresa. Então, são spin-offs ou projetos internos que vão operar como uma startup mesmo. Se dentro daquele contexto do intraempreendedor, se aquele projeto não é tratado como uma startup, é mais difícil que ele se desenvolva, que ele cresça. Tá? Eu vou falar mais à frente por quê. Times multidisciplinares. Como uma startup, esses times de intraempreendedores precisam ser diversos. Eu não posso ter 10 pessoas de marketing no meu time de intraempreendedores. Eu preciso ter 2 de marketing, 2 de tecnologia, 2 de contato com o cliente, 2 de vendas,
dois gestores de projetos, eu preciso ter pessoas diversas no meu projeto. Gestão e governança, do mesmo jeito. Preciso saber para onde esse projeto está indo. Preciso acompanhar os resultados. Precisa fazer sentido dentro do meu contexto estratégico. Inovação aberta. Creio que vocês também já têm ouvido falar desse termo. Muito se fala hoje em inovação aberta, que as empresas precisam abrir, compartilhar com o ecossistema de inovação. O que é inovação aberta? É quando eu, enquanto uma empresa, eu compartilho o meu desafio com o ecossistema. Então, eu digo para o ecossistema, olha, eu tenho um desafio aqui no meu processo de vendas. Tem alguma startup que consiga resolver isso para mim? Não sou eu que vou criar. Uma startup vai resolver para mim e eu vou contratar aquela startup. Eu vou comprar aquela startup se aquilo der certo. Eu vou fazer uma parceria com aquela startup. Então, eu vou me relacionar com as startups para resolver meus desafios, meus problemas internos. Eu vou fazer parcerias estratégicas. Uma parceria com uma outra empresa do meu segmento, uma parceria com uma empresa de outros segmentos que não tem nada a ver com o meu, mas que meu cliente também usa. Então, eu vou fazer uma parceria com ele para que nós dois juntos consigamos ganhar, né? Hoje você vê muitas empresas fazendo parcerias. Isso é muito comum hoje em dia. As parcerias hoje são estratégicas. Empresas mais universidades, mais ICTs. Como uma empresa procura o Parque Tecnológico, o Serratec, para poder inovar? Ele está fazendo inovação aberta. Uma empresa procura uma ICT, um centro de tecnologia, para poder inovar, uma universidade. Eu estou fazendo inovação aberta. Esse é o contexto de inovação aberta nas empresas tradicionais. E o tradicional P&D, que são aqueles laboratórios de pesquisa, onde eu tenho aquela inovação fechada ali, os meus pesquisadores não contam para ninguém o que está sendo feito, é algo, a 7 chaves, um segredo, daqui a 5 anos aquilo vai ser lançado. Então, isso é um contexto mais antigo, né? Aquelas empresas maiores que faziam aquilo naqueles laboratórios próprios. Isso ainda existe, mas é muito mais para inovações mais sofisticadas, né? Como a Apple, por exemplo, está criando um novo iPhone. Então, ela passa ali no seu laboratório 2 anos criando aquele novo produto, mas ele está testando ele regularmente, etapa por etapa. Eles não ficam 5 anos ali fechados. Eles têm também uma interação com o público. E o outro contexto de inovação, um outro contexto da inovação é a inovação social. Né? Hoje também é um termo que muito se fala, né? A inovação sustentável, a inovação que resolve problemas sociais. É aquela inovação que tem impacto social. Então, ou ONGs, empresas privadas e governo pensam soluções, pensando no usuário, para resolver problemas sociais. Desigualdade social, problemas de empregabilidade, falta de alimento, falta de moradia, violência contra a mulher, situações de vulnerabilidade de forma geral. Quando eu penso produtos e serviços que vão ter impacto social direto, o objetivo dele é ter impacto social, eu estou fazendo inovação social. Só que essa inovação ela precisa ter sustentabilidade financeira também. Então, é um ponto que muita gente não fala, que eu criei algo para... sou uma ONG, eu criei uma solução para diminuir a desigualdade... para cuidar de mulheres em situação de vulnerabilidade, mas aquilo não se sustenta. Eu não consigo que alguém pague a conta, ou um patrocinador, ou uma empresa. É um contexto muito complicado, muito complexo de se fazer. Eu preciso ter um impacto social e aquilo ser sustentável financeiramente, tá? De alguma forma ou de outra. Vamos entrar agora... Rafael, posso fazer uma pergunta com relação a isso? Na verdade, pegando boa parte do que você falou até aqui. Os últimos governos brasileiros todos têm estimulado muito as micro e pequenas empresas pelo potencial de empregabilidade e tudo mais. E um dos pontos chaves que você colocou com relação à inovação é investimento. Então, a gente passa aí pelo P&D, pela toda a parte de investimento e tudo mais, que acaba sendo um detalhe bem complicado para as micro e pequenas empresas. Para uma micro e pequena empresa existir, existe uma série aí de vantagens financeiras e fiscais. Porém, para ela se manter relevante, ela tem que inovar, porque as grandes vão inovar e ela vai ficar para trás. Como solucionar esse cálculo, essa matemática aí? Da necessidade de investimento, Rodrigo, né? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Inclusive, o programa que eu coordeno, que é o Distrito Digital, tem esse desafio também. Aqui em Brasília, nós temos médias, pequenas e microempresas. É um ponto que ainda não tem uma resposta muito clara, tá? Muita gente já está olhando para esse público de médias, pequenas
e microempresas, porque elas vão precisar inovar bastante para poder sobreviver, né? Você tem aí empresas como a Amazon, que está varrendo o comércio físico, por exemplo. Você tem as grandes empresas que estão varrendo as pequenas empresas, e as pequenas empresas precisam inovar com urgência, né? O seu ponto é muito, muito importante. O que acontece hoje em dia, na prática, é uma adaptação desse contexto da inovação para grandes empresas para o universo das pequenas. Então, eu não posso deixar de ter gestão e governança, mesmo uma pequena empresa, para inovação. Eu preciso ter estratégia, definir objetivos e acompanhar resultados. Isso é para qualquer contexto, para qualquer tamanho de empresa. O que vai diferenciar, por exemplo, no meu intraempreendedorismo, se eu tenho uma equipe de 5 pessoas, de 10, de 15, o contexto é diferente, né? Então, eu trabalho ali, ao invés de eu trabalhar com todos os meus colaboradores, eu trabalho eu e mais 3 pessoas, aquelas pessoas que eu percebo que tem um perfil mais empreendedor. Então, é um contexto menor ali. Mas a forma de se fazer é muito parecido. Só muda algumas adaptações. Você contou a questão você mencionou muito bem a questão do investimento. As pequenas empresas não têm capital para investir. Esse é um problema real. Programas como o Sebrae, né, algumas políticas públicas que nós, da Softex, a BDI também está criando, está tentando preencher essas lacunas, ajudar essas empresas com o dinheiro público a começar a inovar. Mas não resolve completamente o problema. O problema não se resolve. Você vê recentemente, você já comentou da Amazon. A Amazon tem uma estratégia de entrega de vendas, né, que está aqui, até nos Estados Unidos quebrou algumas gigantes lá. E aqui no Brasil, recentemente, a Magazine Luiza está trazendo aí uma inovação de entrega, pelo menos nas cidades onde ela tem loja física, de entrega em 1 hora para certos produtos. É uma absurda inovação, principalmente a nível Brasil, né? Aí você pensa, se a Magazine Luiza, que é uma gigante, está precisando se mover nesse nível para enfrentar a Amazon, o pequeno comerciante que se aventura a fazer entrega, coitado, chora, né? Exatamente. E aí vai ter que entrar uma capacidade desse pequeno empresário de entender, peraí, como é que eu chego aonde a Amazon e o Magazine Luiza não chegam? Que é aqui no meu bairro aqui, para ter um contato pessoalmente com ele. Eu e meu cliente aqui no meu bairro. Como é que eu crio uma experiência diferente para o meu cliente quando ele entrar na minha lojinha? O que eu entrego que a Amazon e o Magazine Luiza, por serem gigantes, não conseguem entregar? Aí é um exercício de sobrevivência que esse empresário vai ter para pensar lá de novo, no centro, no usuário, no cliente. Ele não pode tirar os olhos daquele usuário do cliente, porque a Amazon ela entrega, né? Hoje tá 24 horas, 48 horas na entrega aqui no Brasil. O Magazine Luiza está com esse objetivo de entregar no mesmo dia. Mas as pessoas ainda esperam para receber o produto, né? Então, o e-commerce as pessoas ainda querem ter uma experiência física nas lojas. As pessoas querem ir no shopping ainda. Os shoppings ainda não morreram. Pelo contrário, na pandemia a gente viu que quando os shoppings abriram, as pessoas foram correndo para o shopping ter aquela experiência física, né? As pessoas não aguentam viver de e-commerce a vida toda. Não adianta. As pessoas querem ter experiências reais, presenciais. Eu, enquanto um pequeno empresário, como é que eu me reinvento? Como é que eu converso com uma startup? Primeiro, pegando o ponto do Rodrigo, que é ótimo. Eu, enquanto pequeno empresário, como é que eu primeiro entendo o que é uma startup? O pequeno empresário tem medo de saber o que é uma startup. Então, como é que eu vou me reinventar se eu tenho medo do novo? Primeiro, eu preciso quebrar o medo do novo. Primeiro passo. Eu quebrei o medo do novo, eu me abri ao novo, um mundo de possibilidades se abre. Então, é preciso mudar a mentalidade desse pequeno empresário do Brasil. Ele não pode operar da mesma forma que ele operava há 20 anos. Não tem como. Se ele não mudar a cabeça, não se abrir, ele vai ficar para trás, ele vai ser engolido por essas grandes. Então, se ele primeiro mudar a mentalidade, se abrir ao novo, entender o que está se fazendo em inovação, começar a conversar com alguma startup. Tem startups que têm produtos baratos, de 40, 50 reais por mês, 100 reais por mês, 150, que vão promover minha transformação digital. Por que eu não procuro essas startups para fazer uma parceria, para contratar o plano dessas startups? Por que eu não procuro os parques tecnológicos da minha região para trazer tecnologia para a minha empresa? Então, o primeiro passo é esse empresário precisa mudar a sua mentalidade. Uma vez que ele muda a mentalidade, tem um mundo de possibilidades para ele. Claro, é um desafio, mas é possível. Ele vai adaptar esse contexto para a empresa dele. Rodrigo, ficou claro? Assim, Rafael, muito bom. Basicamente é criatividade, tudo isso, pensar fora da caixa para chegar lá, né?
fora da caixa e executar com procedimento, que agora é a metodologias que eu vou trazer aqui. Maravilha, Acho que Rafael, além obrigado. disso também ouvir muito o cliente, né? Para entender a necessidade, onde que tu pode se diferenciar. Ouvir o cliente, exatamente. Então, esse pequeno empresário, os grandes, quem faz inovação precisa seguir metodologias, né, que são formas já comprovadas de sucesso para inovação. Eu vou passar por alto nessas metodologias. Algumas delas você já conhece, já deve ter até tido contato. Eu não vou me aprofundar em cada uma delas, só vou passar de uma forma superficial para que vocês compreendam quais são as principais metodologias utilizadas hoje, tá? Design Thinking. Não sei se vocês já tiveram contato com Design Thinking em algum momento. É uma metodologia muito utilizada hoje para se ter ideias, né? É aquele processo de criatividade que não é um processo de criatividade solto, um brainstorming básico. Ele é um processo inspirado no design e eu tenho um procedimento, né, um passo a passo para eu pensar no usuário, aí entra aqui o meu usuário, e eu penso como eu desenho um produto pensando no meu usuário. Então, primeiro, eu tenho um processo de empatia. Quem é meu usuário? Onde ele mora? Quantos anos ele tem? O que ele faz? Qual o dia a dia dele? Aqui nesse ponto amarelo. Depois, qual é o foco do problema? O que eu vou atacar? Eu já identifiquei que aquela pessoa tem aquele tipo de problema, eu vou atacar esse aqui. Opa, essa pessoa de 40 anos que mora no Rio de Janeiro tem esse problema. Eu vou atacar ele, ok. Como eu vou resolver esse problema? Aí eu entro no outro processo de abertura. Possibilidades. Como eu resolvo? Assim, 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 assim. Depois, de novo, eu foco de novo. Dentro das possibilidades, como eu vou prototipar? Então, eu crio um protótipo de uma ideia para resolver o problema daquela pessoa que eu defini. E depois eu testo. Eu coloco uma versão básica nisso na mão do usuário e vejo a reação e vejo o que eu acertei, o que eu posso melhorar para o próximo passo. Esse é o Design Thinking, tá? Eu não vou entrar no detalhe de como ele funciona. Dentro do Design Thinking tem um processo que eu acho muito legal, e até a gente teve uma palestra com uma pessoa que é muito criativa aqui, e a gente percebe na fala dela, apesar dela não ter trazido isso como metodologia nem nada, que seria o tal do duplo diamante, que é processo de pensamento divergente, convergente, né? Exato, exato. O duplo diamante faz parte do Design Thinking e é justamente isso. Você abre para possibilidades, depois converge. Peraí, dessas possibilidades, o que nós vamos fazer? Abriu, convergiu. Exatamente. Eu tenho uma dúvida também. Sim, Larissa. O Design Thinking, ele também foi utilizado para... Né, algumas técnicas do Design Thinking foi utilizada para a construção das etapas do profissional de UX Designer, que está em alta? Porque o processo de UX UI também é muito, muito voltado para essa parte, né, de teste, de estudo, de prototipação, também foi utilizado para compreender, ou assim, o Design Thinking é uma coisa, o UX Designer é outra, como é que elas se interagem? São coisas diferentes, mas elas interagem. Então, pegando o gancho da sua fala, no processo de UX, né, de mapeamento da experiência do meu usuário, o ponto de partida uma das ferramentas que eu posso utilizar é o Design Thinking. Mas existem outras. Existem mapa de empatia, existem outras ferramentas que podem fazer esse papel. Mas muitos profissionais que mapeiam essa experiência do usuário usam o Design Thinking para, primeiro, entender quem é esse usuário, entender o contexto dele, né, o dia a dia dele, e aí sim eu penso no design pensado nele. Então tá certo. Obrigado. Realmente, eles utilizam a ferramenta Design Thinking para desenvolver a experiência do designer. Isso, interessante. Tem total relação. Silvana, você desmutou o microfone? Eu ia dizer que me parece assim, né, que o Design Thinking é bem uma ferramenta, né, que tem bem um passo a passo a seguir, né, com o objetivo de gerar uma inovação, né. E eu acho que todas essas ferramentas e até a própria inovação estão muito ligadas ao famoso PDCA, né, o ciclo de melhoria contínua, né, que tu vai atendendo cada vez melhor o cliente, as necessidades, atingindo metas, e assim vai. Exatamente. E o objetivo do Design Thinking é, no final, eu sair com um conceito. Eu não vou sair com a inovação pronta, mas eu saio com o conceito da inovação
do conceito inicial do que eu pensei, pensando no usuário. O Lean Startup tem muito a ver com o que a Silvana acabou de falar, processo de melhoria contínua. Lean Startup, né, startup enxuta. Esse termo mudou completamente a história do mundo empresarial, pessoal. As empresas eram uma antes do Lean Startup e hoje as empresas são outras depois do Lean Startup. O que o Lean Startup criou de tão disruptivo, né? Ele entendeu que para você criar uma inovação, uma nova empresa, um novo produto, você não poderia passar 2 anos, 5 anos criando aquilo sem testar aquilo por etapas, para validar etapa por etapa. Antigamente, as empresas passavam 5 anos presas no laboratório criando um produto. Quando elas colocavam aquilo no mercado, ninguém queria. Tinha sido gasto milhões, milhões e milhões de reais para algo que ninguém utilizou. O Lean Startup mudou isso. Então, eu criei um processo enxuto, onde eu, primeiro, eu não vou criar o produto inteiro, vou criar só uma parte para eu entender se aquilo faz sentido para o meu usuário. Criei o meu MVP, que é Produto Mínimo Viável, em inglês. Minimum Value Product. Produto mínimo viável, que é aquela versão básica do meu produto para eu colocar na mão do usuário para saber se aquilo faz sentido. Fez sentido? Eu passo para o próximo ciclo para melhorar aquele produto. Melhorei, coloquei de novo, aprendi, melhorei, valido hipótese por hipótese, sequencialmente. Esse é o processo do Lean Startup. Eu tive uma ideia, eu construí uma primeira versão do meu produto, meu MVP, medi o resultado, quantas pessoas usaram? Quantas clicaram nesse botão? Quantas não clicaram? Eu entrevistei essas pessoas, o que fez sentido? Esse produto resolveu o problema dela? Não resolveu? Por quê? Com os dados em mão, eu aprendo, melhoro, faço o ciclo de novo. Continuamente. As empresas hoje, para criar inovação, elas utilizam como base o Lean Startup. Então, olhando para aqueles contextos que nós elencamos, startups usam Lean Startup para poder criar novos produtos. Então, elas estão sempre usando Lean Startup para poder validar suas hipóteses. Empresas tradicionais, eu quero inovar com o intraempreendedorismo, eu uso o Lean Startup, meu time de intraempreendedores usa o Lean Startup para validar os produtos. Então, é uma metodologia básica para a inovação. Essa próxima metodologia, eu pessoalmente sou apaixonado por ela, eu vou até usar mais tempo explicando essa metodologia, porque ela é a base da base da base da inovação. Quando a gente fala sobre usuário e cliente, nós estamos falando sobre o trabalho que o cliente quer realizar, o job to be done. A causa raiz de todo consumo está ligada ao job to be done. A gente só consome algo, a gente só compra um produto e um serviço porque a gente tem um trabalho a fazer com ele. Tá? Se vocês compreenderem o que é o job to be done, a mente de vocês vai se expandir em relação a por que as pessoas consomem os produtos. O objetivo final daquele usuário e cliente. Quando eu peço Uber, eu não estou pedindo Uber porque o Uber é bonitinho, porque o Uber tem a logomarca preta. Não. Eu peço Uber porque eu quero ir do ponto A para o ponto B. Ponto. Esse é meu trabalho. O Uber resolve isso para mim. Ele, da forma que... cobrando o preço que ele cobra, do jeito que ele cobra, do jeito que eu quero resolver, ele resolve meu trabalho perfeitamente. Por isso eu escolho o Uber e não o metrô. Por isso eu escolho o metrô e não o Uber, em outra circunstância. Tá? Então, o Job to be Done, ele analisa o trabalho que eu quero fazer em tal circunstância. Quando você está criando uma inovação e você compreende isso, você cria o produto para aquela circunstância, para aquele tipo de usuário usar no momento exato. Isso é o Job to be Done. E aí eu trago um exemplo para vocês aqui. Existe um produto que é uma commodity, que é o café. O café é commodity. Né? Se eu não colocar uma marca nele, a bebida em si, café é café. Ok. Algumas empresas criavam soluções diferentes. Eu criei o papel Melita, né, para filtrar o café em casa, papel descartável, né, onde eu compro no supermercado e eu faço meu café ali, o cheirinho de café. Aquilo é para resolver um job específico da pessoa que quer fazer o café em casa no filtro descartável. Então, eu não quero utilizar filtro de pano, eu quero fazer na minha casa mesmo, tomar meu café e acabou. Eu quero aquele job. Só que a Starbucks entendeu que o café é mais do que isso. É uma experiência. Eu quero sentar no café, a pessoa chamar meu nome, escrito na garrafinha, com meu nome, Rafael, seu café está pronto e eu quero tomar num ambiente legal.
é um outro job, não é café. É uma experiência em torno do café. Então, o job que eu quero realizar ali é estar com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto, tomando um café num ambiente legal. É outro job. A Nespresso veio e criou um outro, olhando para outro job que o cliente quer realizar, criou um outro modelo. Você recebe as cápsulas em casa. Você vai numa loja, uma loja linda da Nespresso, onde você compra suas cápsulas, você coloca na sua máquina, sai o café na sua casa. É outro job. Então, para todo job, existem efeitos funcionais, que é o que eu quero fazer, emocionais, ou seja, quais aspectos emocionais estão ligados a eu tomar um café no Starbucks? Quais e dimensões sociais? Quais aspectos sociais estão ligados a eu tomar um café no Starbucks? Eu postar no meu Instagram que eu estou no Starbucks. Eu ter uma Nespresso e postar no meu Instagram que eu estou tomando uma Nespresso, que chegou a minha encomenda da Nespresso. Eu tenho um clube de assinatura Nespresso. Então, para todo produto, nós temos aspectos sociais, emocionais e sociais. Bom? Funcionais, emocionais e sociais. Outro exemplo de job to be done. A Cacau Show, pessoal, ela não vende chocolate. Ela vende presentes. A Cacau Show, no começo, ela era uma mera fábrica de chocolate. Ela entendeu que se ela se transformar numa loja que vende presentes, ela vai faturar muito mais. Foi o que ela fez. Ela transformou a embalagem em uma embalagem bonita. Ela criou chocolate para criança, para Dia dos Namorados, para Dia das Mães, Páscoa, Natal. Então, a Cacau Show se transformou numa loja de presentes e não mais de chocolate, porque ela entendeu que o job do cliente não era comprar o chocolate, era presentear alguém. Então, é outro job. Então, é outro trabalho que eu quero fazer. A Natura, ela no seu modelo de negócio de consultoras e tal, ela entende que quando ela vende o cosmético, ela não está vendendo o produto em si, ela está vendendo autoestima, ela está vendendo mulheres mais confiantes, ela está vendendo uma pessoa que presenteia a outra com o produto Natura. Então, é um outro job, não é um job... Quando eu estou no trabalho, no mercado de cosméticos, eu não estou vendendo o produto, estou vendendo saúde, beleza, bem-estar. São outros jobs que os clientes querem realizar, tá bom? Job to be done é uma metodologia fundamental para se pensar em inovação. Próxima metodologia, Customer Development. É outra base do processo de inovação. Só existe startup porque existe o Customer Development. Silvana, você desmutou o microfone? Eu ia falar da anterior, mas ia deixar para falar depois. Bom, quando falou do job to be done, eu lembrei de uma história do pregar o quadro na parede, né? Que se a gente pensa em pregar o quadro na parede, tu restringe ao prego, mas o que o cara quer fazer? Quer botar o quadro na parede, pode ter N formas. Pode botar uma prateleira embaixo e botar o quadro em cima. Pode usar, sei lá, fita adesiva e assim vai, né? Então, assim, tu pensando dessa forma, né, no job to be done, tu abre, né, as tuas possibilidades, não restringe. Exato. Eu não quero uma furadeira. Eu quero um buraco que a furadeira vai me dar. Então, se aquela furadeira no meu vizinho é a minha, ou eu aluguei aquela furadeira por R$5 para poder fazer aquele furo, para muita gente isso é indiferente. Para outras pessoas, a furadeira, né, é um bem. Não, eu tenho uma furadeira na minha casa, eu gosto de abrir a minha caixa de ferramentas, ter minha furadeira. É um outro job, é um outro cliente. Então, aquele buraco ele vai representar uma foto da minha família, aspectos emocionais. Aquele buraco, eu posso pregar ali um quadro muito bonito, aspectos emocionais. Então, para tudo na vida, tudo que nós consumimos, pensem, existem aspectos funcionais, emocionais e sociais. E aí, esse conceito, pessoal, ele é muito mais profundo, tá? Tem muitos processos para se criar isso, e não vai dar tempo de se aprofundar neles, mas depois vocês podem estudar a respeito, que é maravilhoso esse conceito. Vamos para o próximo, Customer Development. O que é o Customer Development e qual a importância dele no processo de inovação? O Customer Development é o processo de criação de startups. Ele é a base para se criar uma startup. Eu vou de uma ideia até uma empresa. Pense na Stone. A Stone começou com uma ideia, o exemplo que a Larissa trouxe. A Stone começou com uma ideia e hoje vale bilhões. Ela passou por esse processo do Customer Development. Eu vou mostrar para vocês que processo é esse. Começa no primeiro estágio, Customer Discovery, onde eu descubro quem é meu cliente. Então,
eu vou descobrir primeiro, peraí, que problema eu resolvo? Eu tive uma ideia, mas que problema eu estou resolvendo? Quem é essa pessoa que tem esse problema? Aí eu vou encontrar o encaixe entre o problema e a solução. O Problem Solution Fit. Eu encontrei a solução para o problema, eu vou para o próximo passo, que é criar um MVP para isso. Eu tenho o MVP redondo que resolve o problema de 5 pessoas. Opa, legal, agora eu vou escalar isso aqui. Eu já resolvi o problema de 5 pessoas, de 10, agora eu vou resolver de 100, de 500, de 1000. Então, eu criei esse funil para ir aumentando o meu número de clientes. Passei pelo primeiro estágio, fui para o segundo. Product Market Fit. Quanto que eu estou cobrando para resolver esse problema? Estou cobrando R$50 para 100 pessoas, ou seja, tá legal. Eles estão entendendo que vale a pena pagar R$100 pelo meu produto. Beleza, agora eu vou escalar. 1.000 pessoas estão pagando R$50. 100.000 pessoas estão pagando R$50. Eu encontrei um modelo de negócio que se encaixa perfeitamente no que eu estou fazendo. Ótimo, agora eu posso avançar. Agora eu vou criar processos de marketing, de vendas, para poder vender cada vez mais, para aquilo virar uma máquina de vendas. Eu tenho consultores comerciais, eu tenho um marketing, eu tenho uma equipe para cuidar disso. Beleza, então eu já tenho, minha empresa está virando uma empresa de verdade. Eu já validei aquilo. Eu vou para a terceira etapa, que é ter esse processo de vendas automatizado. Todo dia entra 5, 10 usuários na minha empresa. Eu consigo novos clientes todos os dias. Depois desse processo, eu vou para o último estágio, que eu tenho uma empresa de verdade. Eu tenho o setor financeiro, o RH, o marketing, as vendas, o setor de inovação. Eu tenho um escritório físico ou virtual, onde aquelas pessoas trabalham todos os dias, contratadas por mim, para poder fazer esse produto vender cada vez mais. Então, pensem que eu comecei com uma ideia para descobrir quem é o meu cliente, Customer Discovery, para chegar até o final, o último estágio, que é uma empresa estabelecida, onde eu já resolvi problema, já criei modelo de negócio, já escalei as vendas, agora tenho uma empresa. Então, todas aquelas startups que eu trouxe fizeram esse ciclo. Começaram com o problema, encontraram o encaixe ideal, peraí, as pessoas vão pagar X por mês para resolver esse problema. E agora eu vou ter uma equipe de vendas e de marketing para poder escalar isso. E agora eu tenho uma empresa. É um processo que dura anos, tá? Esse processo é de melhoria contínua, ajustes. Em anos você chega nesse processo completo. Essa é a base de uma startup. Nos projetos de intraempreendedorismo, as empresas precisam usar esse processo aqui. Começam com uma ideia, validam um modelo de negócio, criam um processo de vendas, de marketing, e aquilo vira uma outra empresa, vira uma spin-off, sai de dentro da empresa mãe. E ali no teu slide, né, Rafael, tem ali embaixo o pivot, que aqui no Brasil a gente chama de pivotar. Exato. Muitas vezes não é contínuo esse processo, né, só para um lado. Às vezes chega na validação, opa, não é isso, volta de novo, né, vamos pensar mais uma vez. Exato. Quando eu não encontrar o encaixe, ou do modelo de negócio ou do produto, eu volto e valido de novo. Ajusto, aprendo, melhoro, volto, até eu encontrar o encaixe. Enquanto eu não encontrar, não adianta eu passar para o próximo estágio, minha empresa não vai se sustentar, ela não vai crescer só porque eu quero. Precisa ter um encaixe. Problema e produto, problema e solução, depois problema e mercado. Alguém que pague por aquilo. Quem criou essa metodologia, pessoal, foi o Steve Blank, que é o pai das startups. Tá? Depois pesquisem sobre o Steve Blank, que tem material muito rico sobre tudo que ele criou. Metodologias ágeis. Creio que você já tenha ouvido falar sobre metodologias ágeis. Também é um processo fundamental no processo de inovação. Sem metodologias ágeis é muito difícil de fazer inovação, tanto para startups quanto para empresas tradicionais. Eu trouxe aqui 3 exemplos de metodologias ágeis para vocês: o Scrum, Kanban e o Design Sprint. Eu vou passar rapidamente um exemplo do processo de Scrum, né? Eu tenho o meu backlog de produto. Vocês que são profissionais de tecnologia, desenvolvedores, vão trabalhar com software, muito provavelmente vocês vão se deparar com o Scrum, com o Kanban, com o Design Sprint na vida de vocês, tá? Começa com backlog de produto. Tudo aquilo que eu quero criar para o meu produto ali no backlog, sem saber ainda o que é prioridade. Tive uma reunião de sprint para definir o que nós vamos fazer naquele período de 15 dias ou de um mês, né? Varia de empresa para empresa. Definimos o que vai entrar na sprint,
Todos os dias a gente faz uma reunião de 15 minutos para saber como é que está o andamento dessa sprint, o que está andando, o que não está, qual código já foi feito o design, já foi feita essa etapa. Todos os dias eu ajusto o processo para que aquilo não vire um gargalo. Chega no final, eu tenho aquela sprint concluída, aquele pedaço do meu produto concluído, e eu vou para a próxima reunião para criar o próximo bloco de soluções. Pense que é um processo ágil, rápido, eu não demoro 6 meses para ter um produto. Em 2 a 4 semanas, eu tive um pedaço do meu produto pronto e vou testar aquilo com o meu usuário. Então, por isso que se chama metodologias ágeis. O Kanban, ele, nessa projeção visual, eu vou mudando o status das minhas tarefas, das minhas etapas, onde eu vou de fazer para fazendo, está feito, foi aprovado, está concluído. Então, eu vou, de uma forma visual, mostrar para todo o meu time como está a evolução do meu projeto, do meu desenvolvimento de software, para mostrar o que já foi feito, o que ainda está pendente, o que eu já resolvi. Tá? São exemplos de metodologias ágeis. Sugiro fortemente que vocês se aprofundem no tema, no assunto, porque hoje a grande maioria dos projetos de software hoje utilizam metodologias ágeis. Utilizam Scrum, utilizam Design Sprint e utilizam, muitas vezes, o Kanban também. Agora, eu quero entrar na parte final da nossa palestra, no ponto central da nossa conversa, que é como empresas e profissionais estão se destacando pela inovação. Nós já falamos de todas as bases da inovação, todos os contextos que ela está inserida. Como empresas e profissionais estão se destacando na prática, utilizando a inovação? Vamos falar primeiro das empresas. As empresas que se destacam nesse novo cenário, nessa nova economia, são as empresas que se reinventam. São as empresas que elas param, pensam e falam, não, a gente precisa mudar, senão a gente vai morrer. Então, independente do tamanho dessa empresa, são aquelas empresas que o dono, o líder, ele quer matar o próprio negócio. Opa, eu tenho que criar uma nova empresa aqui, porque se eu não matar meu negócio, o concorrente vai matar e eu vou ficar para trás. Então, parte dessa mentalidade, primeiramente. Essas empresas, elas fazem intraempreendedorismo, inovação aberta, gestão e governança da inovação, e elas criam um motor 2, o chamado motor 2. Enquanto eu tenho minha empresa operando do jeito que ela já sabe fazer, que ela dá dinheiro hoje, eu crio uma outra operação paralela, onde eu vou criar uma operação como uma startup, onde eu vou validar novos produtos, novos negócios, novos modelos, de forma paralela. Isso é o chamado motor 1 e motor 2. Então, todas as empresas que estão se destacando fazem isso. Então, se vocês, como profissionais de tecnologia, profissionais que trabalham com software, vocês podem muito bem entrar numa empresa que está trabalhando assim. Ela tem uma operação normal, acontecendo no dia a dia, o que ela já ganha dinheiro, e ela cria uma outra operação para poder testar novos produtos, para poder inovar em novos modelos, e vocês vão trabalhar nesse processo de novos produtos de tecnologia, utilizando esse motor 2. E os profissionais inovadores? Como eles estão se destacando nesse cenário de empresas inovadoras e de inovação como uma obrigação? Esses profissionais, eles têm um conjunto de soft skills e hard skills. Também é um termo que está sendo muito falado hoje em dia. Os profissionais precisam ter soft skills, hard skills, que é o conjunto de capacidades técnicas e comportamentais, basicamente. Vocês, como profissionais de tecnologia, é fundamental, importantíssimo que vocês desenvolvam os dois. Capacidades técnicas, saber programar, saber criar os produtos, saber criar os códigos, mas ter habilidades comportamentais. Questionar o status quo, pensar diferente, que vocês trouxeram ali no começo das nuvens de palavras. Pensar fora da caixa, questionar da forma como se faz hoje. Pensar em como melhorar os processos atuais. Aprender constantemente. Como é que eu aprendo todos os dias sobre o meu cliente, sobre o usuário, sobre como as empresas funcionam? Eu sou movido por propósito, eu sou movido apenas por dinheiro? Isso é muito importante. No mercado atual, os profissionais que se destacam, eles são movidos por propósito e por desafios. Claro, a questão financeira é fundamental, é muito importante. Ninguém exclui a importância de um bom salário, é claro. Mas ele sozinho, ele não sustenta bons profissionais acima da média. Eles precisam ter desafios, ter propósito. Aquilo que eu faço impacta a vida de quem, no final das contas? Eu estou criando um aplicativo, um software, para resolver problemas de quem na vida real?
quais são meus desafios, os desafios que eu estou passando para poder resolver aquilo. E aí eu queria trazer detalhes dessas soft e hard skills, né? Habilidades técnicas, que é que vocês aprendem aqui na residência de software, onde vocês vão aprender a codificar, a criar os aplicativos, os sistemas de vocês. Mas se vocês trouxerem um olhar de negócios para o trabalho de vocês, o que impacta o meu trabalho no negócio que eu estou trabalhando, na empresa onde eu estou desenvolvendo, no produto que eu estou criando? Como é que eu trago as lentes da inovação para o meu processo? Como é que eu penso em criar o meu software de forma inovadora, colocando o cliente e o usuário no centro do meu projeto? Como é que eu trabalho em equipe? Como é que eu trabalho de forma colaborativa? Eu não posso mais trabalhar de forma isolada, ali sentado na minha cadeira, numa ilha, onde eu não converso com ninguém. O profissional, assim, ele está perdendo espaço. Então, profissionais de tecnologia, profissionais de todas as áreas precisam trabalhar em equipe, precisam ter comunicação entre eles. Eu preciso me comunicar de forma clara e assertiva com os meus colegas, com o meu cliente, com os meus superiores. Eu preciso ter comunicação para poder trabalhar em equipe. E eu preciso ter flexibilidade e mentalidade ágil. Eu preciso mudar muito rápido. Eu preciso me adaptar com facilidade. Eu preciso pensar muito rapidamente em me adaptar pelo um problema que apareceu. Então, o cliente não gostou daquela funcionalidade, eu paro, adapto e crio novo. Aconteceu um empecilho, a gente teve uma baixa na equipe. Como é que eu me adapto? Como é que eu tenho uma flexibilidade de ajustar o meu projeto, ajustar o meu escopo? Então, pensem sempre de uma forma flexível, se adaptando conforme o contexto vai mudando ao longo dos projetos. Não pensem de forma linear, onde eu crio aquele projeto do início ao fim, no final eu vou verificar se está tudo bem, se o projeto deu certo. Não. Pensem de forma flexível e adaptável para vocês terem uma mentalidade ágil. Para a gente fechar, eu queria deixar uma... Sim, Silvana, pode falar. Eu ia falar que, geralmente, antigamente, né, quando os gestores passavam uma tarefa para o time, eles diziam, faz isso, e dava um manual de instrução, faz assim, e deu, né? Exato. Hoje em dia, eu acho que, geralmente, os gestores, né, os bons gestores, vão passar qual é o objetivo e vão dar espaço para os profissionais buscarem, né, as soluções. E se, de repente, eu imagino, né, se eles trabalharem em alguma empresa que trouxerem a tarefa, eu acho que é legal eles tentarem entender o motivo, porque isso realmente abre um espaço para eles mostrarem a capacidade de inovar, de trazer outras soluções mais eficientes, né? Então, sempre tentar entender o motivo, né? E até porque é mais motivador para o profissional, né? Porque daí ele entende o projeto maior que ele está participando, né? Tem uma historinha lá que eles perguntam, né, para pessoas que estão construindo uma igreja, né? E tem o cara que está construindo um muro e outro que está construindo uma igreja. Então, assim, a motivação é outra, né? Quando tu vê o todo. Exato. É o propósito, o desafio que está envolvido. Né? Eu sou um profissional que sou movido por propósito. Eu trabalho numa empresa que resolve a vida das pessoas de determinada forma. Eu trabalho numa empresa do mercado pet, que ajuda cães e gatos a terem uma vida melhor. Eu trabalho no segmento de saúde, onde eu ajudo pessoas a né, se cuidarem melhor, a terem uma vida mais saudável. Então, qual é o propósito da sua carreira? Como você quer impactar a vida das pessoas por meio do seu trabalho? E aí eu queria deixar para vocês uma provocação. Vocês, enquanto profissionais de tecnologia, como você pode ter uma carreira acima da média em tecnologia? Profissionais de tecnologia se formam todos os dias, né? Em todo o Brasil, em todo o mundo, se formam profissionais de tecnologia. Como você pode ter uma carreira acima da média? Como você pode se destacar da concorrência desse mercado tão acirrado, né, que é o de tecnologia? Se você mergulhar nesse mundo da inovação, você vai ampliar seus horizontes. Tudo isso que eu trouxe aqui, né, dos contextos da inovação, o que é uma startup, como uma startup opera. Vocês podem trabalhar numa startup, né, sendo desenvolvedores de software, trabalhando com software. Como é que eu coloco o usuário e o cliente no centro do que eu faço? Como é que eu entendo como funciona a inovação em uma empresa tradicional para que eu possa ajudar a empresa que eu trabalho a ser mais inovadora? Então, mergulhe no mundo da inovação que vocês vão ser um profissional muito acima da média.
estude sobre vários conhecimentos. Tem um conhecimento generalista e especialista, conhecimento em T, onde eu conheço de muitos assuntos, mas eu tenho uma parte específica, onde eu tenho a minha especialidade. Eu sou profissional de tecnologia, onde eu tenho minhas hard skills, né? Eu programo nessa linguagem, nessa e nessa, eu programo muito bem, eu tenho a minha especialidade, mas eu conheço sobre muitos assuntos. Então, eu conheço sobre como está o mercado, o mercado 4.0, eu conheço sobre indústria 4.0, eu conheço sobre novos hábitos de consumo, eu conheço sobre como está a sociedade, eu conheço sobre política, democracia, eu conheço sobre muita coisa. Quando eu tenho esse conhecimento variado, eu conecto os pontos, eu conecto os meus conhecimentos e eu viro um profissional acima da média. Então, crie repertório estudando sobre muitos assuntos variados. Não fiquem apenas focados na tecnologia em si, para que vocês expandam os horizontes de vocês. E usem a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Se as pessoas não tiverem a sua vida melhor, sua vida facilitada, resolver os seus problemas, não faz sentido, a gente não tem inovação de fato. Então, pensem na tecnologia como um meio de melhorar a vida das pessoas. Nunca pensem no código, no sistema, no software como um fim em si mesmo. Pessoas. Obrigado, pessoal, pelo tempo, pelo papo que estamos tendo. A ideia era trazer esses conceitos de inovação, esses princípios, e aí fico aberto para a gente terminar a nossa conversa agora. Obrigado. Obrigada, Rafael, foi excelente a palestra. Eu achei que, assim, as coisas que tu falou agregaram muitas coisas que a gente tem visto nessas palestras de sábado, aí desde o início do curso, né? A gente viu o Scrum, a gente teve uma palestra com o Vladimir, que é o presidente da Alterdata. Ele trouxe muito essa tua última fala ali sobre questão de buscar conhecimentos diversos, né? Então, sobre comunicação, oratória, processo de vendas e tudo mais. Tipo, outra palestra que a gente teve, que eu acho que está muito relacionada a isso que tu falou, foi por que programar, né? Que o Helder trouxe para a gente, assim, que na verdade, é resolver problema e ajudar as pessoas, tudo mais. Então, assim, fez todo sentido para o que a gente está vendo aí desde o início do semestre. Agora, eu queria abrir, a gente sempre tem alguns alunos que participam no final, né, trazem algumas contribuições, alguns insights que eles tiveram durante a palestra. Se vocês quiserem levantar as mãozinhas, daí a gente vai chamando na sequência. Leandro, pode falar. O Leandro já levantou. Travou? Foi. Na hora que falhou. Opa, Rafael, maravilhosa é a palestra, cara. Eu queria saber, que eu ia até perguntar naquele momento lá da Amazon, uma coisa que me intriga bastante, que a inovação, essas grandes empresas, e é uma coisa que encanta todos nós, né? Robotização dos processos e tudo mais. E quando fala de inovação, a gente foca muito nisso, apesar de falar também das startups, que são as pequenininhas. Mas qual é o momento, isso aí é discutido, é avaliado, o momento que essas inovações, principalmente dessas grandes empresas que têm um potencial de poder inovar, às vezes até maior, né, por conta do investimento que já vem dela ali mesmo, né, começa a concorrer com a sustentabilidade dos negócios pequenos, que também vem se falando de valor ao pequeno comerciante, até porque aquilo é mais sustentável, porque não teve que se deslocar tanto quilômetros e quilômetros para poder trazer um produto, e aí vai até onde a gente está vivendo já há algum tempo, né, que a gente compra, o mundo inteiro consome produtos industrializados da China, e isso daí destruiu um mercado assim, gigantesco nas indústrias, e a gente sabe que a produção lá, de repente, na maioria das vezes, não sei, não tenho informação concreta disso, mas são trabalhos assim bem deploráveis, com um salário assim, quase que uma escravidão, né? E a gente no mundo inteiro consumindo sem nem se importar por aquilo, só querendo pagar menos, né? E aí, então, a sustentabilidade acaba sendo uma coisa que vai contra o que a gente está pregando, que tem que pensar no próximo. É visto essa parte de inovação de uma forma tão capitalista, tão empurrada para a gente, da gente achar bacana estar comprando na Amazon, e ao mesmo ponto que o carinha ali da esquina, cara, tá
tá fechando as portas dele porque você está se amarrando em comprar por alguns centavos a menos. Estou colocando de uma forma bem enfática aqui. Mas e você está, na verdade, matando a economia local, e isso daí, mais para frente, vai ser um problema muito grande, né? Leandro, ótimo ponto. E aí existe algumas nuances dentro da sua fala que abrange esse tema. Nós falamos, né, na pergunta do Rodrigo, sobre esse ponto, né, de os pequenos negócios precisam se reinventar, porque senão realmente eles vão ser engolidos pelas big techs, né, no mundo todo. O que está acontecendo também é um movimento de essas empresas, a Amazon, o Google, essas empresas gigantes, né, elas estão vendo que se essas pequenas empresas se acoplarem em mim, se encostarem em mim, elas vão ser dependentes de mim. Então, acaba que toda a economia vai ficando dependente dessas big techs. Então, hoje você tem muitos pequenos negócios que têm uma loja na Amazon, por exemplo, e hoje elas vendem pela Amazon uma forma de sobreviver vendendo na própria Amazon, né? Então, eles meio que estão criando esse ecossistema em torno deles, né? Isso é muito perigoso. Mas é uma forma dessas pequenas empresas também sobreviverem nesse mundo digitalizado. Ao invés de eu criar uma loja do zero, eu me acoplo na Amazon, vendo ali na minha lojinha e vou sobrevivendo. Existe um movimento de darwinismo que, né, não é novo. Isso é do capitalismo, né? Novas empresas todos os dias surgem, outras morrem. Aquela questão da destruição criativa. Mas existem problemas sociais envolvidos. A questão do desemprego em massa, dos pequenos negócios nas regiões ali que movimentam, né? Isso é um problema que os governos estão tentando resolver com esses incentivos a pequenas empresas, a pequenos empresários, para que eles inovem, para que eles se reinventem, e o pequeno empresário precisa mudar a sua mentalidade, aquilo que eu falei lá na outra fala. Se um pequeno empresário não mudar a mentalidade, não adianta. Você pode ter a política pública que for, você pode ter o incentivo que for dado. Se um pequeno empresário não mudar a mentalidade, não adianta. E eu estou sentindo que isso está começando a acontecer, tá? Mas aí tem outro ponto, só para fechar em relação ao seu ótimo ponto. Existe hoje um movimento no mercado chamado ESG, né, que são práticas sustentáveis de governança nas empresas, nas startups e nas empresas multinacionais também, onde muitos fundos de investimento só estão investindo em empresas que têm práticas sustentáveis dentro da sua atuação. Então, são empresas que não trabalham com trabalho escravo, que não têm práticas que não são sustentáveis para o meio ambiente, práticas de diversidade nas empresas. Então, existem fundos de investimento que só estão investindo em empresas que têm esses índices de ESG, né, de governança, com aspecto sustentável e social presente. Então, já existe esse movimento de startups que estão se preocupando com isso, multinacionais que estão se preocupando com isso, porque daqui a pouco elas não vão conseguir mais o aval do mercado. O mercado já entendeu que não é sustentável esse movimento predatório a todo custo, porque ele não vai sustentar daqui a pouco. Então, já existem muitos fundos de investimento que só investem em empresas com esse índice ESG. Então, é até uma dica que eu vou dar para vocês, pesquisem sobre ESG, tá? Essa sigla que já está sendo muito falada hoje em dia e nos próximos anos vão se falar ainda mais sobre ela, que é o investimento em empresas com práticas sustentáveis. Tem a ver com o seu ponto. Obrigado, Leandro. Eu acho que é o Clayton agora, né? O Clayton é o próximo. Bom dia, Rafael, tudo bem? Rafael, eu peguei na sua palestra, assim, pensando na inovação, a importância do investimento na inovação. Então, pensando assim, onde a gente cria o nosso próprio aplicativo, onde a gente cria o nosso próprio negócio, a questão do mercado de investidores anjos no Brasil, ela é realmente presente? Tipo assim, você pode contar com isso como uma forma de investir num negócio que está iniciando ou não? Ainda está muito embrionário? Clayton, o movimento de investidores anjos no Brasil já está bem consolidado mesmo. E eu diria, o que o mercado diz hoje em dia, isso é um fato, é o seguinte: dinheiro existe. Dinheiro para investimento em novos projetos não é o problema. O problema são bons projetos. Dinheiro de investimento anjo, bons investidores profissionais que entendem do que estão fazendo, que vão te ajudar, que vai ser o smart money mesmo, que não vai ser só aquele cara que vai investir um dinheiro e vai te cobrar
sem saber o que está cobrando. Mas o investidor profissional mesmo, isso já existe no Brasil de forma consolidada. Tem a da Anjos do Brasil, que é o principal grupo desse movimento, que faz um trabalho muito bacana no Brasil inteiro, tem uma rede no Brasil todo, só de investidores anjo, tem outras redes surgindo, e dinheiro de investimento anjo não é o problema. O problema são bons projetos. E o que é um bom projeto? É aquele projeto que passa por todas aquelas etapas da inovação que eu mencionei, onde eu tenho uma ideia validada, um produto que se validou minimamente, e eu tenho potencial de escala. Então, eu já provei que a minha hipótese de problema é verdadeira, eu criei um produto inicial que já provou que consegue resolver, eu só quero escalar. Então, faltam bons projetos estruturados desse jeito. Projetos assim, eles escolhem o investidor. Eles escolhem para quem eles vão conceder uma parte da empresa, de verdade. Então, assim, só aproveitando então o gancho, o momento então de eu procurar um investidor anjo para o meu negócio seria depois de eu ter assim, um modelo já consolidado do que ele vai fazer, não necessariamente o app desenvolvido, mas todo o plano de negócio pronto, ou eu já posso partir para uma ideia embrionária. Tipo, ó, eu estou com essa ideia aqui, vocês querem investir? Que aí, de repente, eles podem estar até contratando profissionais para me ajudar nesse sentido. Qual que é o momento de eu procurar um investidor anjo? Investidor anjo, um investidor profissional mesmo, na sua maioria, ele não investe apenas em ideias. Uma ideia bruta, uma ideia que não foi validada. Então, o ideal eu tive uma ideia, eu crio o primeiro conceito ali do meu MVP inicial para poder testar aquela ideia com alguns usuários, faço um processo de aprendizado de alguns meses, mostrando que eu aprendi naquele processo e eu já saí do outro lado. Ou seja, eu já tenho um produto ali que eu resolvo o problema de 3, 5, 10, 15 empresas ou 15 pessoas e as pessoas estão usando e estão gostando daquilo. Você mostrando dados, mostrando que você aprendeu nesse processo, o investidor anjo vai ver com muito mais, que você tem algo muito mais sólido para apresentar. Opa, ele já validou ali com no mínimo 10 pessoas, 15, 20, 50 pessoas. Se eu colocar meu dinheiro aqui, ele vai aumentar esse número de pessoas, ele vai evoluir o projeto. Apenas uma ideia, o investidor que investir em você apenas uma ideia, muitas vezes ele é um investidor inexperiente, que não sabe o que está fazendo e acha que investir na sua ideia ele vai ganhar lá na frente. Vocês dois vão se frustrar e não vai dar certo. Então, você, enquanto empreendedor, espere validar sua premissa básica de que você tem um problema real de um grupo relevante de pessoas, de que você encontrou minimamente uma forma de resolver aquele problema. Depois, você procura um investidor anjo profissional que vai te dar o caminho das pedras. Perfeito. Obrigado, Rafael. Agora acho que é o Luiz, depois o Gustavo, se eu não me engano. Luiz? Bom dia a todo mundo. Bom dia, Rafael. Excelente palestra, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta sobre o consumo, que você colocou ali no slide, a evolução do consumo, né? Que primeiro era só a venda de um produto, aí depois era a venda de um produto, um serviço. Volta mais um pouquinho, fica mais fácil. Mais um pouquinho. Aí, você acha que depois dessa etapa aí da Nespresso, o consumo do usuário, do cliente, ele está ficando mais simplório, está ficando mais frio, inclusive por causa da pandemia, que não está tendo mais esse contato direto, até com o que o Leandro falou, com o prestador de serviço ou o vendedor local? Ótimo ponto, Luiz. Vocês estão vindo com ótimas perguntas, inclusive, tá? Tô achando muito bacana. É o seguinte, vamos olhar de uma forma macro, Luiz. A digitalização ela mudou os hábitos do consumidor de uma forma geral. Então, o consumidor está muito mais exigente em relação à experiência digital dele. Então, se aquele app, quando eu abrir, ele não for legal, não for intuitivo, ele não resolver meu problema rapidamente, eu vou abandonar rapidamente e vou voltar para a minha rede social. Então, o consumidor ele está muito mais exigente em relação à sua experiência digital. Né? Você falou da frieza. Eu acho que a gente tem que analisar o momento, mas também não deixar de olhar o macro. É aquela questão do shopping. As pessoas compram pelo e-commerce hoje muito pela necessidade, pelo momento atual, né, da impossibilidade, muitas vezes, de sair de casa, ou
do próprio medo, né, de se sair também. As lojas podem estar abertas, mas a pessoa não quer sair, não quer se expor, enfim. Então, ela compra pelo e-commerce. Legal, ela recebeu em 2 dias na Amazon, muito bom. Depois de 6 meses, 1 ano, ela sente falta da experiência presencial. Então, por isso, de novo, os shoppings continuam lotados, muitas vezes. A Nespresso, ela tem a experiência digital dela, fria, né, do aplicativo, mas ela tem uma loja física linda, com uma experiência presencial marcante. Então, eu não acredito nessa fria, que daqui para frente a relação com o consumidor vai ser fria, Luiz. Ela vai ser multicanal. Eu tenho contato pelo app, eu tenho contato com o meu cliente ali no primeiro momento, ele entrou no meu site, mas se eu tiver possibilidade, ele vai querer ir na minha loja. Ele vai querer ter um atendimento por telefone com uma pessoa real. Ele vai querer ter um totem em algum lugar no supermercado para poder pegar o produto de alguma forma, sem esperar o correio entregar. Então, é uma experiência multicanais. O digital ele é só mais um dos canais da experiência desse usuário. Ficou claro? Muito. Muito alinhado até com os pensamentos que eu tenho tido aqui no meu negócio também e com o que a gente tem vivido aqui na residência. Muito obrigado. Legal, Luiz. Gustavo? Oi, tudo bem? Bom dia. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Sim, Gustavo, dá para ouvir. Tá. Então, eu vou sintetizar minha pergunta ao máximo, prometo. Mas é assim, tem uma série na Netflix que se chama Patriot Act. É com um comediante indiano que vive nos Estados Unidos. E, assim, eu acho de uma genialidade ímpar o programa, porque ele fala de inúmeros problemas sociais do mundo inteiro. Então, ele fala de protestos no Sudão, ele fala de Primavera Árabe, e ele destrincha de um jeito perfeito, assim, ele vai pegar pontes, eu acho, assim, genial. E um dos episódios, acho que é da primeira temporada, se não me engano, é o 4º, ele fala da Amazon. Uhum. E o Leandro tinha dito agora há pouco que há algumas décadas a China, por exemplo, a indústria têxtil da China fez com que muitas indústrias têxteis no Brasil falissem, porque a concorrência é completamente desumana, né? Porque lá eles produzem à base de escravidão, essas coisas, e aqui a gente é assalariado, ou seja, não dá nem para compensar. E aí, nesse episódio do Patriot Act da Amazon, ele denuncia a degradação dos funcionários da Amazon. Porque eu até pausei aqui num frame que eu queria ler, era uma reportagem da CBS, do portal de notícia lá, e diz pressão por performance. E como a Amazon pressiona os seus colaboradores. Isso, os colaboradores por alta performance. E um dos colaboradores diz até que eles tinham tempo para ir ao banheiro. Então, assim, hoje você já gastou 2 minutos e meio indo ao banheiro. Então, agora você só tem mais 2 minutos e meio. São só 5 minutos que você tem. E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte. Num panorama geral, olhando para o todo e para a história, o homem é primata e o capitalismo é selvagem. A gente vai seguir sempre nessa de trocar uma mão de obra assalariada por escravidão, pagar mais barato sem saber o que a gente está comprando de verdade, ou a gente está caminhando para uma forma mais humana de consumo? Gustavo, ótimo ponto também. E, assim, eu vou compartilhar a minha visão, tá? Porque ela pode ter muitas visões. É ela mesmo que eu quero. Minha visão. O capitalismo, como qualquer modelo, como qualquer sistema, ele precisa e está sendo aprimorado ao longo dos séculos. Então, ele começou com uma forma de operar e hoje ele vem se aprimorando, né, continuamente. Falando um pouco da pergunta do Leandro, aquela questão das boas práticas do ESG, dos fundos só começarem a investir em empresas com índices de práticas sustentáveis de governança, é um movimento dessa evolução do modelo capitalista. É um movimento, não significa que ele já mudou, que ele já é outro modelo.
Então, existem alguns indícios de que ele está evoluindo para melhor. Tá? Existem alguns modelos. Mas ele nunca vai ser o modelo perfeito. Nunca. Nunca vai ser. Porque, e aí, né, de novo, minha visão. O estado natural do homem é a miséria. O homem nasce, né, desde os seus primórdios com um escopo de vida muito miserável ali, uma expectativa de vida ruim, sem alimento, para sobreviver. E a vida vem melhorando, né, ao longo dos séculos por conta dessa evolução. Mas já chegou à conclusão de que esse modelo não é sustentável, essa forma predatória de produção de lixo, de relações de trabalho, desse contexto, de uma forma geral, não é sustentável, precisa de melhorias estruturais. Né? Não significa que é preciso jogar ele fora e criar um novo. Não, melhorias estruturais. Que é esse movimento ESG, de só investir em empresas com práticas sustentáveis. Existe um outro movimento chamado capitalismo consciente, que é muito interessante, no qual aqui no Brasil a gente tem o exemplo da Reserva, que é a marca carioca, né? A Reserva, ela produz as suas roupas em indústria brasileira, pagando mais caro por isso, mas ela entende que ela precisa movimentar o ecossistema local para poder ajudar a sociedade. Já existem inúmeras empresas que fazem essas práticas. Capitalismo consciente. Não é aquele capitalismo de ONG. É um capitalismo onde eu vendo produtos, onde eu tenho minha parte capitalista, mas eu tenho um impacto no todo. Eu entendo que eu faço parte de uma sociedade, eu impacto a sociedade em volta de mim. Ainda não é a maioria das empresas, infelizmente, mas é um movimento que está ganhando força cada vez mais. Então, olhando para o horizonte de 5 a 10 anos, isso tende a ser o normal daqui a 10, 15 anos. Daqui a pouco vai sumir da Bolsa de Valores empresas que não têm práticas sustentáveis de meio ambiente, de diversidade, de práticas sustentáveis em relação ao impacto que você tem no todo, e esse movimento do capitalismo consciente vem junto para dar um novo modelo para o modelo atual de capitalismo. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Mas ainda temos muitos problemas e muitas coisas a serem resolvidas, com certeza. João Paulo? Olá, Rafael. Bom dia. Gostei muito aí da tua abordagem sobre esse tema, bem abrangente, bem esclarecedora. Obrigado. Me chamou a atenção um ponto bem interessante sobre empresas que se destacam quando você citou um chamado Motor 2. Tá? Sim. E eu tenho uma experiência passada aí no mundo corporativo e no dia a dia das empresas, né, a correria com as entregas, com os problemas do dia a dia, difícil alguém da empresa parar para pensar no futuro próximo, né, em alternativas. Muito legal isso. Queria que você explicasse um pouquinho como é que é essa prática, porque é uma coisa tão difícil, né, da empresa sair daquela pressão do dia a dia e botar alguém, um grupo de pessoas pequeno, 2, 3 pessoas, em pensar em alternativas de futuro próximo. Né? Muito interessante, achei isso. Bom, Paulo, deixa eu trazer esse contexto e aí também vamos olhar de uma forma macro. Quando a gente fala de inovação, como eu falei ali, a inovação nas empresas tradicionais exige investimento. Então, não adianta o empresário se enganar de que ele vai gastar R$0, vai gastar nada, e ele vai ter uma empresa inovadora em 6 meses. Não adianta. Ele pode ter um processo de mudança, né? Ele é uma pequena empresa, ele começa a ter um processo de transformação digital ali, mas a mudança realmente ela é com o tempo e com o investimento. Então, vamos pegar o exemplo de uma empresa média que fatura alguns milhões por ano e que tenha 200 funcionários. Tá? Vamos pegar um exemplo como esse. Essa empresa ela não está no vermelho, ela está no azul hoje, ela fatura bem, ela vive bem, os seus diretores têm altos salários, todo mundo está com a vida ótima, está todo mundo bem. Esse pessoal, o movimento natural é que eles fiquem parados e que o status quo impere. Está todo mundo bem, está todo mundo com salário em dia, está todo mundo vendendo. Eu vou mudar para quê? Não tem porquê. É justamente essas empresas que são pegas de calças curtas numa mudança como foi o Covid-19. Que veio de uma hora para outra, todo mundo teve que digitalizar de uma hora para outra, essas empresas se viram sem saber o que fazer e muitas delas estão quebrando. São esse tipo de empresa. Aquele empresário que se acomoda, porque é natural do ser humano
preferiu o status quo, preferiu o cenário confortável. Ok, vamos olhar agora para a empresa do mesmo tamanho, com o mesmo número de funcionários, com o mesmo faturamento, que um filho do diretor viaja para fora para o MIT ou para Harvard e vê o que está acontecendo e volta. E alerta o pai de que é preciso mudar, que é preciso se reinventar. Então, ele aprendeu como criar esse motor 2. Então, daquele grande faturamento de milhões dessa empresa média, ele vai pegar uma fatia dele e vai criar essa empresa à parte, um motor 2, para criar a empresa que vai matar ela própria. Então, eu vou separar ali, vou contratar 5, 10 pessoas, por aí, ou varia de acordo com o contexto, para criar um negócio que vai matar meu próprio negócio no futuro. Então, eles vão olhar para o cliente, pensar o que o cliente está pensando para os próximos anos, como é que o cliente consome, como é que as empresas estão operando hoje, como é que é o modelo de negócio de plataforma, como é que são os hábitos digitais. E esse pessoal vai trabalhar dedicado a criar novos produtos, novos modelos de negócio e novos processos para a minha empresa, enquanto a minha empresa está operando e faturando no dia a dia. Esse é um cenário, é um exemplo. Claro que se a empresa está no vermelho, é difícil pensar nisso. Se a empresa está à via de falência, é difícil pensar nisso. Mas no Brasil existem muitas empresas que estão no azul, faturando, os diretores com altos salários, está todo mundo acomodado. Só que existem também empresas que estão faturando e estão pensando no futuro, porque tem alguém com uma visão, um líder que está enxergando que esse modelo vai mudar, não é sustentável e é preciso se reinventar. São essas empresas, o segundo exemplo, que vão continuar vivas e as outras vão ficar pelo caminho. Simples assim. Muito bom, Rafael. Muito obrigado. Viu? Muito bom. Temos mais perguntas, Silvana? Por enquanto, não. Mas alguém quer fazer uma pergunta? Dá um tempinho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Acho que é isso mesmo. As perguntas foram ótimas. Ótimas perguntas, pessoal. Ótimas perguntas, né, pessoal? Pensando aí de uma maneira bem abrangente, né, e no futuro aí da sociedade. E é bacana a gente ver como a gente está preocupado, né, e as nossas atitudes aí é que impulsionam as mudanças, né? E inovação é isso, é a gente olhar para o todo. Inovação, de novo, não é criatividade, não é tecnologia, não são invenções. Inovação é sobre pessoas, é sobre impacto na sociedade, é o que move o mundo. Então, por isso que a gente está tendo essa discussão.